Então, seguindo o roteiro do nosso livro Manual de Aulas Práticas, né, vamos iniciar o grupo dos cirripédios, né, dentro lá de crustáceo, então, cirripédio. Temos um material bem interessante aqui para mostrar, e ele já traz dois exemplares de cirripédio, as duas formas, né, a forma lepa e a forma craca. As características que definem um crustáceo, um artrópode, talvez fiquem meio confusas nesse material, né? E justamente é o que torna ele bastante interessante. Para não confundir vocês, esse substrato aqui que eles estão fixos são organismos sésseis, né? Que vivem fixos a um substrato, tanto a craca quanto a lepa, né? E eles estão aqui grudados, né? Isso aqui é um couro de baleia, né? Porque são organismos que vivem simbiontes às baleias, né? Então foi feito um corte da pele da baleia e esses organismos estavam fixos, né? Então tem uma craca grudada na baleia e as lepas grudadas fixas na craca. Mas aqui é um indivíduo, isso aqui é uma craca e aqui são indivíduos, né? Que vivem aqui aglomerados, né? Mas são indivíduos separados, né? Isso é indivíduo que é grudado de lepas fixos a uma craca que está fixo numa pele de baleia. E que características morfológicas que a gente consegue ver neles que define, por exemplo, como um artrópode, né? Num primeiro momento, que a gente falou antes, né? Quais as características que definem um artrópode? Exoesqueleto e apêndices articulados. Difícil de ver isso aqui, né? Mas essa carapaça aqui da craca é justamente o exoesqueleto. O corpo do animal está internalizado aqui, que a gente não consegue ver, né? E ele é composto por apêndices articulados. Aqui dentro tem como se fosse um pequeno artrópodozinho, né? Depois a gente pode fazer uma montagem e colocar, né? Um desenho do cirripédio, que daí ele tira os cirros, né? Esses apêndices articulados que definem crustáceos estão aqui dentro do animal e ele tira esses cirros para fora para alimentação. E esses cirros são justamente os apêndices articulados que definem a artrópoda e essa estrutura aqui é o exoesqueleto, que sofre o processo de muda, né, de trocas conforme ele vai crescendo. Por isso, então, ele é definido como um artrópoda, apesar de sair um pouco desse padrão corporal, céfalo-tórax, abdômen, né, como a gente já tem a imagem do crustáceo clássico, né, de um siri, de um caranguejo, de um camarão. Esses cirripédios, eles saem um pouco desse padrão. E é isso que eu falei que é uma novidade evolutiva dos crustáceos, essa grande plasticidade corporal e morfológica, né? E justamente o que condiciona a grande diversidade de crustáceos. Diversidade morfológica das espécies e capacidade adaptativa em diferentes ambientes, inclusive esse modo de vida séssil, né? Justamente por essa plasticidade morfológica. Aí, como a craca, né, o organismo mesmo tá dentro aqui, a gente não consegue fazer uma análise, a gente vai fazer um estudo mais anatômico morfolar da lepa. Então, essa parte aqui é chamada de pedúnculo, né, que é justamente a porção do corpo que fica presa ao substrato, né? Ele tem uma glândula de cemento que fixa ele ao substrato. Uma vez também fixado, ele nunca mais sai daqui, né? Ele faz essa fixação na fase larval e depois nunca mais, né, cresce, passa todo o seu ciclo de vida nesse substrato, né? Não tem mobilidade. Então, a partir da sedimentação da larva, desenvolve esse pedúnculo, né? Essa estrutura aqui, como esse material estava no formol, ele acabou amolecendo, né?
mas ele é uma estrutura de quitina e carbonato de plástico, carbonato de cálcio, né? Que eu apertei e parecia um plástico, mas é carbonato de cálcio e quitina, que dá essa característica rígida, né? Um pouco diferente da craca, que tem mais impregnação de carbonato de cálcio do que quitina. Essas placas do cirripédio também tem presença de quitina, que fica com essa mais flexibilidade. Mas então essas carapaças, né, que são chamadas de carenas, né, aliás, escudos, né, essas partes laterais dos escudos são justamente o exoesqueleto, né? Então aqui está o exoesqueleto e aqui e dentro, internalizado, aqui está o animal. Depois tem um cortado ali que a gente vai fazer o estudo interno. Então tem partes anatômicas, um pedúnculo, um escudo lateral. Essa junção dos dois escudos, essa porção aqui é chamada de carena, né? E nessa porção mais superior aqui tem uma estrutura chamada tergo, né, que controla a abertura e fechamento desse exoesqueleto externo. Toda essa porção é chamada de pedúnculo e essa porção aqui é chamada de capítulo. Aí internamente, deixa eu ver esse daqui como que tá cortado. Ele não tá cortado, é esse. Então, para a gente não comprometer, né, esses nossos exemplares, né, aqui tá a parte interna do animal como se estivesse aqui dentro, nessa posição que ele fica. Assim. É assim que ele estaria a posição interna, né? Quando eu falo dos apêndices articulados, vê se dá para pegar bem aqui, ó. São esses cirros aqui, que são os, eles têm uma articulação, como se fosse os apêndices articulados do caranguejo, do siri, né? Só que tem as modificações aqui, ó. E eles são birremes, né? Olha só, cada apêndice aqui, ele tem uma base e na ponta ele se ramifica em duas partes, então birremes, né? Um artículo com o artículo ramificado, né? Então, apêndices articulados birremes, que ficam aqui, e todos ligados por um músculo basal. Então, ele fica internalizado, né? E quando ele vai fazer o processo de alimentação, coloca esses cirros para fora, capta o alimento, são filtradores, né? Capta o alimento da água, faz a captação, e aí depois internaliza dentro aqui do capítulo, né? E ficam ali. Então, eles fazem esse movimento, põem os cirros para fora para se alimentar, depois internaliza. Junto desses cirros aqui, deixa eu ver a posição da brânquia, mas aqui tá difícil para... As brânquias devem estar junto aqui aos cirros, né? Que são responsáveis pela respiração. Os crustáceos, né, são organismos aquáticos, né? Tem um único exemplar, um dos poucos exemplares de crustáceo terrestre é o tatuzinho da terra, né? Que aí tem uma respiração branquial, mas modificada, né? E os demais crustáceos, a respiração é branquial, porque são organismos aquáticos. Aí, nesse material, o que mais que a gente consegue ver que ele está meio destruído, né? Mas seguindo ali o esquema do livro, né? Nessa porção aqui que estariam o intestino. Então aqui internamente tem a boca, né? Os apêndices fazem a captura, os cirros fazem a captura do alimento, levam até a boca. Então nessa parte aqui está a porção visceral, né? O intestino, estômago, ânus, ovário, né? Então todos esses órgãos posicionados nessa região. E lá na boca, formado então pela mandíbula, característica de crustáceos que estão dentro de mandibulatos, né? E com as estruturas bucais acessórias da primeira e segunda maxilas, que são estruturas acessórias
do aparato bucal, dos mandibulados. Eu não ia falar, mas acho importante falar que essa mesma característica. E nas cracas, pessoal, essa mesma estrutura corporal das lepas é que está internalizado dentro da craca, não é muito diferente. As cracas também, então aqui dentro desse exoesqueleto da craca tem a estrutura do artrópode, né, muito parecido com com a da lepa, que fica aqui internalizado. Também tem os cirros, birremes, que são articulados com músculos, né, e que aí ele expõe para fora da craca, faz a alimentação por filtração e depois internaliza de novo dentro da craca. E todos os outros órgãos, sistemas, né, reprodutor, sistema digestivo, estão internalizados dentro dessa estrutura.